Boa tarde, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil. Meu nome é Armando, estou aqui hoje a convite da Honda Motos do Brasil. Eu sou sommelier de buzinas. Eles me chamaram aqui para fazer o teste dessa buzina. Vamos ver como é que ela se comporta. Bacana. Uma tonalidade mais grave, né? Super interessante, bastante... E aí, seus acelera e freia, é isso aí, acelera e freia sem precisar trocar de marcha, porque hoje a gente vai falar de scooter. Estamos aqui em St. Joseph of the Fields, é isso aí, São José dos Campos, para falar de ADV 150, também conhecida como PCX Off-Road. E agora em janeiro ela está chegando às lojas de todo o país com um preço bastante polêmico. Isso significa que chegou a hora da gente testar, ver do que ela é capaz e responder, ou pelo menos tentar responder, a famigerada pergunta: Honda ADV, vale a pena ou não vale? Isso mesmo, ninguém entendeu errado. Com essa scooter aqui, prima da PCX, você pode, quem sabe, encarar um off-road, claro, sempre moderado, mas ela sim está preparada para fazer alguma coisa assim, pegar um chão de terra, coisa que outras motos desse estilo, outras scooters não fariam, jamais em tempo algum. E acho que o meu papel aqui hoje é dizer para vocês o que faz essa moto ser um pouco mais preparada, né? E é claro, chegar lá no final e descobrir se ela está preparada mesmo ou não de fato. Então para isso eu vou começar lá de baixo, os pneus, o Thorance, tenho certeza que todo mundo conhece, a gente está cansado de ver Big Trail usando Thorance, são pneus excelentes, já passaram em todos os testes possíveis. Para nossa sorte, a Metzeler tem o Thorance para essas medidas aqui, né? Eu estou falando de aro 14, à frente, aro 13, atrás, e se mostrou uma combinação muito acertada. Quem conhece esse pneu e roda no asfalto com ele sabe o quanto ele te permite uma curva, e quem já teve a alegria de colocar ele na terra sabe que ele adere muito bem. Pronto, aí a gente já tem uma das respostas. Você consegue colocar a ADV 150 na terra com uma relativa facilidade, por mais inexperiente que você seja, por causa que a ajuda está vindo lá de baixo. Esses pneus são muito bons e, na minha opinião, foi a escolha mais acertada. Mas é claro que não é só isso, tem muito mais coisa, não é só a simples escolha do pneu que vai definir tudo aqui. Tem outras coisas sérias na parada também. A suspensão, por exemplo, aqui na frente são 130 milímetros de curso, aqui atrás são 120 milímetros de curso. Isso por si só já é muito mais dimensão do que a maioria das outras scooters, e para não falar todas, não é? É claro que você tem uma mola de triplo estágio que contribui demais para isso, sem falar, é claro, nos reservatórios Showa que estão aqui para ajudar. O resumo da ópera, em se tratando de suspensão, é que aqui você não tem uma moto que é muito mais alta do que uma PCX, né? Para a gente fazer aqui a eterna comparação entre as irmãs, sabendo que essa moto aqui usa basicamente a plataforma da PCX, nós estamos falando do mesmo motor e do mesmo chassi. Então ela não tem uma altura muito diferente da PCX não, né? E o que torna uma grata surpresa quando você monta nela e vê que a suspensão ela é muito mais capaz, sim. Nesse rolê que a gente fez aí de aproximadamente 120 quilômetros, a gente pôde perceber algumas coisas, já que a gente andou tanto na região urbana, quanto pegando um pouco de estrada, quanto também no off-road. Então a gente pode falar algumas coisinhas aqui nesse rolê que com certeza são valiosas aí para uma primeira impressão e você que quer entender como é que essa moto funciona. Então, na minha opinião, o para-brisa ajustável é uma coisa que eu já vou começar ela como um ponto negativo da moto, porque, na minha opinião, o fato dele ser ajustável acaba não fazendo diferença nenhuma, porque ele só vai funcionar quando estiver levantado mesmo. Ele abaixado te atrapalha, porque ele, na verdade, joga todo o vento para o seu rosto, né? Então,
entre ele abaixado e ele sem para-brisa nenhum, ele seria melhor sem para-brisa nenhum do que abaixado. Então ele abaixado realmente atrapalha, tem que ficar sempre levantado. Quando ele está levantado, ele não chega a cortar o vento, mas pelo menos ele não faz essa turbulência no capacete jogando o vento para ele, né? Então sempre levantado. Ao andar nessa moto aqui na parte urbana, eu tive uma primeira impressão de que ela não estava tão distante de uma PCX, eu não consegui ver uma similaridade com o XADV, por exemplo, que é uma moto que é muito grande, né? É um scooter muito grande, né? De 750 cilindradas. Quando você sobe num XADV, você se sente dentro da moto, por exemplo. É uma moto que você sente a robustez dela, o guidão está mais alto, para-brisa ali na sua frente também, você encaixa de uma forma que você percebe que a moto é grande. Aqui no caso do ADV 150 você não tem nada dessa sensação, assim que você sobe uma sensação muito parecida com a PCX, mas claro, essa é a minha opinião. Não sei se o Hugo Renault concorda com isso. Eu pude andar nessa moto hoje e entender que, na verdade, ela é muito mais do que uma simples variação da PCX. Ela é uma moto bem diferente, na minha opinião, porém, é claro, usando a plataforma da PCX. A gente tem o mesmo chassi, a gente tem o mesmo motor, mas daí para frente, o resto que muda é muita coisa. Galera, esse vídeo que a gente está fazendo aqui hoje é um vídeo de primeiras impressões, né? Um vídeo já andando nas motos, na ADV 150, para a gente passar esse review, a nossa percepção e, no final, a nossa opinião, se vale a pena ou não ter uma moto dessa aqui. Mas se você quer um vídeo que apresente os dados da ADV 150, né, tudo que tem de novidades sobre ela, dá uma olhada nesse outro vídeo que Hugo Renault fez recentemente, não é? Isso aí. E essa muita coisa é o que vai justificar a hora de alguém comprar uma scooter, optar por ela, optar pela PCX ou optar por qualquer uma. Vou direto ao ponto então. Essa diferença de preço, que não é uma diferença pequena, dá para fazer muita coisa com a distância de preço da PCX mais top com essa moto aqui, que relembrando, o valor base dela hoje é R$17.490, isso sem frete, isso sem nada. É claro que na realidade a gente tem esse preço lá na concessionária quase chegando aos R$19 mil, sim, é muita grana e a gente está falando de uma 150. Mas eu acho também que essa moto aqui vai agradar pessoas que não necessariamente são fãs da PCX e aí você descobre que tem um público totalmente diferente para ela, né? Como a gente já vem falando aqui nesse vídeo. E a verdade é que ainda a gente vai descobrir muito mais com o passar do tempo quem é o verdadeiro público dessa moto. Como o Guigo muito bem disse, podem ser pessoas que já estão bem de moto, já tem uma motona na garagem e quer uma segunda opção, às vezes para o dia a dia, às vezes para o fim de semana, uma coisa mais simples, pelo menos em comparação com as outras motos que esse público tem. E no caso aqui a gente tem um extremo oposto, a gente tem as pessoas que ainda nem compraram uma moto. Sim, essa aqui pode ser, e eu acredito que vai ser uma primeira moto para muitas pessoas, e digo mais, acho que vai ser uma boa primeira moto. Mas nem tudo é perfeito. A moto, como eu sempre digo aqui, tem várias coisas que a gente tem que observar, como por exemplo a questão do guidão. Eu acabei falando dele, aqui a gente tem uma moto com aptidão off, então para isso eu acho que esse guidão ele tinha que ter pelo menos um pouco mais de altura. Um riser aqui embaixo já resolveria esse problema que eu enfrentei quando eu pilotei ela lá no off em pé. Ficou faltando o guidão, fiquei meio torto ali, fiquei meio curvado, o que não é legal, não é a situação que a gente deseja para uma moto quando você está pilotando a moto em pé. Eu sei que isso implica também na pilotagem dela na cidade, onde durante a maior parte do tempo você vai estar sentado. Mas como ela tem esse apelo, eu acho que esse é o diferencial dela, eu acho que a Honda poderia ter pensado melhor nisso aqui sim, colocado o guidão levemente para cima e ajudar todo mundo aqui, eu e meus colegas que penamos um pouco para conseguir pilotar ela, dominar ela melhor, estando em pé. Eu entendi que você pilotou ela de início assim, e ela não te impactou tanto de primeira, até que a gente colocou ela na terra e aí sim começou a ficar mais claro a aptidão off dela para você, e aí ela começou a brilhar mais nos seus olhos. Ela começou a fazer mais sentido, eu comecei a ver qual é a proposta dela. Mas ainda assim eu acho que é alguma coisa que está meio longe de uma realidade, assim. Eu acho que no fim das contas ela acaba atendendo mais o cara que quer uma scooter, só que com um toquezinho de requinte um pouco a mais, um design bem diferentão. Acho que ele vai escolher ela muito mais por causa disso do que pelo off-road. Agora, é verdade também, e acho que aí um dos pontos principais onde a gente discordou, né? É que você falou muito bem, inclusive, que caso você precisasse comprar uma scooter, você compraria a PCX e não ela. Eu já penso de outra maneira, eu compraria essa aqui ao invés da PCX, porque eu vejo que as características que fazem dela uma moto melhor no off-road
são muito bem-vindas na cidade. Você tem uma suspensão que trabalha melhor aqui, no meu gosto, né? Eu consigo fazer mais curva com essa moto do que com a PCX, que já é uma moto bacana, a ciclística dela é muito acertada, na cidade, como a gente costuma dizer, não precisa mais do que aquilo, mas como a gente está constantemente aprendendo e revendo os conceitos, essa moto mostrou para mim, pelo menos, que sim, de repente um algo a mais no PCX, uma pimenta a mais, seria sim muito bem-vinda. E foi o que eu encontrei na ADV. Tem muita frescura, esse para-brisa aí acho que não tem nada a ver. Ou ele poderia ser fixo lá em cima, como ele está aqui agora, se eu não me engano, ou ele nem precisava estar aí, porque ele baixo não serve de nada, é um baita de um enfeite. Agora, tirando isso, completa. E tirando vale... isso, tem algo que com certeza a gente concorda aqui, sem dúvida nenhuma, que é uma moto muito divertida no off-road. A gente pega ela... O fato dela ter o ABS de um canal só e você poder travar a roda traseira é uma coisa que ajuda no off-road, apesar da gente ter aqui aquele motorzinho 150 com um câmbio CVT que não der lá essas coisas para você chegar e se divertir muito ali. Outra coisa que eu senti que atrapalha um pouco, eu acho que você vai concordar comigo, é a posição de ficar em pé, que a gente faz muito isso no off-road, né, ali para absorver melhor o impacto, né, e aquela coisa do joelho flexionado. É praticamente impossível ficar em pé nessa moto aqui se sentindo seguro, né? Não ajuda muito, não foi uma coisa que ficou muito bem resolvida, não. Mas o saldo, então, aqui, se a gente for fazer essa equação, pegar minha opinião com a sua, se a gente for olhar, parece que ficou positivo, né? Ficou positivo. E aqui o legal é que você tem a amostragem do mundo e do mercado como ele vai ser. Você vai ter claramente as pessoas que sim, topariam conhecer a moto mais de perto, quem sabe comprar ela, que eu acho que é o meu caso, já falei aqui algumas vezes que eu compraria essa moto e não a PCX, e você tem a pessoa que não compraria essa moto, que no caso aqui é Guigo Pinheiro, ficaria com a boa e velha PCX na área, que vai continuar firme e forte no mercado, scooter mais vendida do Brasil, tem um valor imenso. Essa aqui ainda precisa se provar muito no mercado, precisa passar no teste do tempo, só o tempo dirá se a gente vai ver essa moto aí para frente ou não, mas eu acho que sim, a Honda tem um planejamento de vender 10 mil unidades por ano. Quando você fala de Honda, você fala da maior montadora do mundo, os caras não estão brincando em serviço, eles não podem se dar o luxo de lançar uma coisa no qual eles não acreditavam que tem potencial. Então sim, se essa moto está aqui hoje no mercado, chegando nas lojas hoje, é porque tem muito potencial e tem muita gente de olho nela e muita gente querendo comprar. A gente pode até não saber exatamente quem são, mas essas pessoas estão aí. É isso então, CGzeiros de Coyote, esse aqui foi o nosso review, a nossa avaliação da ADV 150. Primeiras impressões, né? Primeiras impressões, né? Agora na prática, porque a gente já vinha falando dela aqui algumas vezes. Coloca aí nos comentários a opinião de vocês baseada no que a gente falou. Se vocês discordam de alguma coisa, por favor, usa o campo dos comentários para discordar da gente, porque isso aí é show de bola. E se você gostou, coloca aquele like aí, porque o like é super importante. Esse like vai ajudar a gente no engajamento aí do canal, não é isso? Então, deixa o seu like e se você não for inscrito, essa é a hora. Se inscreve aí. É isso. Falou, valeu!